Sejam todos muito bem-vindos ao Cumbre Agrocast. Eu me chamo Felipe Treitinger, sou fundador da Cumbre, a sua escola de negócios e carreira para o agro. Aqui, como você sabe, em todo episódio a gente vai trazer um especialista sobre o assunto discutido, para que esse conhecimento realmente faça a diferença na tua vida e na tua carreira como profissional do setor. A gente fala sobre marketing, vendas, estratégia, gestão, liderança, empreendedorismo, finanças. Vamos falar hoje sobre um tema super relevante e importante que a gente precisa amadurecer aqui no Brasil e como profissional também ter esse tipo de conhecimento. Já falo aqui, gerei um suspense, mas com um especialista do assunto, tá? Isso, como sempre aqui na Cumbre, eu garanto que a gente vai aprender, você vai aprender, eu vou aprender definitivamente, tá? Hoje o nosso episódio, então, já trazendo aqui para vocês, a gente vai falar sobre crédito de carbono, tá? Como que o agro pode assumir um papel ativo, de fato, e positivo frente a mudanças climáticas, não apenas sendo um espectador em relação a esse tema, tá? E realmente sendo um protagonista. Nosso convidado tem uma trajetória forte no agro, em sustentabilidade, em políticas públicas, está no centro dessa agenda de transformação. E para apresentá-lo aqui da maneira correta para vocês, eu vou usar a minha colinha, tá? Ele é engenheiro agrônomo formado pela Exalc USP, com MBA em gestão de negócios pela Adão Cabral, em marketing pela FGV. Ele é diretor executivo do Instituto Equilíbrio, diretor executivo do IEAG na ABAG, onde preside o Comitê de Sustentabilidade. Também preside a Câmara do Agrocarbono no Ministério da Agricultura. É presidente do Comitê de Inovação do C-Carbon, sócio do Fundo 10B e conselheiro do COSAG. Atuou por décadas em empresas líderes como Minerva, CEO da divisão MyCarbon, dentro da Minerva, Bayer Crop Science, trabalhou na Dow também. E a sua missão aqui, e como pessoa, é ajudar o agro brasileiro a se posicionar como uma força transformadora na agenda climática, gerando valor econômico, ambiental e social. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Edu Bastos. Obrigado pela tua presença, é uma honra tê-lo aqui. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite, é uma delícia poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da história e desse tema. Muito bom. Vamos lá, vamos aprender contigo, hein? Estou super curioso aqui também, as perguntas são para o público, mas eu tenho certeza que eu vou aprender também, tá? Vamos começar, Edu, falando um pouquinho do teu início, tá? Eu acho que é legal você trazer essa conexão de o que levou você a fazer agronomia, né? Você escolher a agronomia como profissão e depois como é que você conectou a sua carreira à sustentabilidade, como é que foi essa relação que você falou, eu quero fazer isso da minha vida e agora você está, né, com tanta influência, tanto em Brasília, nesses conselhos, enfim, várias empresas ajudando de fato, né, tanto empresas quanto o nosso setor a ser melhor visto, a ter um posicionamento forte. Conta um pouquinho pra gente disso. Obrigado. Acho que eu sou do interior, sou de Ribeirão Preto, de uma família de produtores. Meus pais não ficaram nessa área, né? Um pai engenheiro civil, mãe professora, mas eu sempre gostei do setor. Então, um dos planos que eu tinha era, gostaria de fazer engenharia agronômica. Meus pais, tanto meu pai é da Poli, minha mãe Maria Antônia, então tinha uma pressão ali de, olha, se você fizer, Entendi. Faz na USP. Vários primos formados na Exalc, e falou assim, olha, se você achar que esse é o caminho, então com 17 anos, né, você toma essa decisão, vai para Piracicaba, sair de Ribeirão ali. E foi muito bacana, porque eu tinha, enfim, até dentro de casa, uma necessidade de, olha, no dia que formar, começa a trabalhar, boa sorte, vai aí. E eu tinha mesmo também essa vontade, né, de ir para campo. E eu comecei, como é super tradicional no setor, dentro do setor de crop protection, né, de proteção de cultivos, no que era, né, a antiga Ródia Agro, que virou Aventes, que virou Bayer. E num determinado momento da minha carreira, eu fui convidado para fazer parte do INPEV, né? O meu ex-chefe na Ródia, ele tinha ido para o INPEV e ele falou, olha, Edu, a gente está montando um instituto para cuidar dessa área de embalagens, recolher embalagem, fazer reciclagem, logística reversa. E eu falei, poxa, mas eu sou uma pessoa de comercial, né? Assim, meu sonho era do comercial ir para o marketing. Certo. E ele falou, Edu, não é. Ele falou assim, olha, eu vou te contar, você é uma pessoa de pessoas. E você é uma pessoa de impactar pessoas.
Ele falou assim, faz isso, é nisso que você é bom. Eu falei, caramba. Ele falou, olha, você é uma pessoa de pontes. Ele falou assim, tem uma área de sustentabilidade, relações governamentais, acho que você vai gostar bastante. Quando eu fui para o Impev, eu me mudei para Londrina, né? Eu morei no estado do Paraná, e eu cuidava do estado todo. E no fim, meu trabalho, em grande medida, era esse. Era dialogar com as cooperativas, com os presidentes das cooperativas, das associações, para convencê-los, né, de que, poxa, era muito melhor tá todo mundo junto, a gente faria isso muito mais rápido, muito melhor, muito mais barato. No tempo que eu fiquei lá no Paraná, foi o campeão de recolhimento, mas de lá, né, eu acabei indo para essa área de governo, relações governamentais e sustentabilidade. Praticamente nos últimos 20 anos é o que eu tenho feito de maneira mais intensa. Muito bom. Então foi algo que alguém te provocou isso lá e falou assim, acho que o teu diferencial tá aqui. E daí você falou, eu vou acreditar, vamos ver como é que é. E você se encontrou mais até do que talvez esse teu primeiro caminho, que era vendas e marketing. Exatamente, exatamente. A importância do papel de pessoas para nos direcionar também, né? Pensando nisso aí e falar assim, poxa, eu talvez, né, devia ser uma pessoa já com mais maturidade, falou, olha, é aqui, tenta isso, né? Então acho que é legal ter essa história que você já contou aí para mostrar o papel de pessoas na nossa vida, né? Sim, isso é super relevante. Ter referências que você pode ter um diálogo aberto, construtivo e que te ajuda a questionar, né, o caminho. Eu sempre brinco, a gente como engenheiro agrônomo, né, tem muita em taxonomia, né, botânica, tudo mais. Você faz aquelas chaves dicotômicas, a gente deveria fazer essas chaves para decisões na vida também. Perfeito. Né? E aí você monta, você fala, olha, eu não sei direito lá no fim, mas o caminho você começa pelo menos a desenhar essas chaves de decisão e ver por onde é melhor. Muito bom. E como é que foi a tua transição de trabalhar nas grandes empresas para depois ir para as instituições e para os conselhos, né? E para realmente políticas públicas? E eu sei que você é muito envolvido em Brasília, tem muito acesso e tudo mais. A gente estava até comentando agora há pouco, né? Antes do episódio. A gente precisa de mais pessoas que queiram estar lá, né? Porque tem muita gente que repudia e fala assim, se não tiver diálogo, na minha percepção, né? Se não houver diálogo, não existe evolução. Né? Então eu queria que você contasse um pouquinho também da tua carreira profissional dentro de grandes corporações, como é que foi essa transição para hoje o que você faz e que foi o motivador disso também, né? Como é que você percebeu? Falou, não, aqui eu acho que eu encerrei um ciclo aqui, eu vou começar outro, me conta um pouco disso. Não, foi bacana, porque quando eu olho, né, para trás, particularmente, ano que vem eu faço 30, né, de formado. Praticamente os 10 primeiros anos mais focado mesmo, né, na área de proteção de cultivos e venda, marketing, assistência técnica. Eu sempre gostei dos coletivos, eu sempre gostei de trabalhar, mesmo dentro das empresas. Poxa, quem que está representando a empresa na associação XYZ? E aí participar das associações era muito enriquecedor para mim. Obviamente ainda é, porque eu participo, lidero algumas hoje, mas eu falava, caramba, no 80% dos desafios, e vale para tudo no mundo, se você estiver disposto a dialogar, você percebe que as agendas, 80% delas em geral são comuns, né, Pareto. E muitas vezes a gente se pega brigando nos 20 que a gente não concorda. Caramba, e se a gente focasse nesses 80? Claro que uma empresa XYZ, cada uma vai ter a sua tecnologia ali, vai querer vender a minha biotecnologia é melhor. Ok, mas vamos entender que a primeira briga nossa é aprovar a biotecnologia? E se a gente estiver junto aprovando a biotecnologia, o campo, a área comercial vai brigar para dizer a minha é melhor. Vale para bioinsumo, vale para mercado de carbono, vale para tudo. Perfeito. E este coletivo, muitas vezes, ele demanda um diálogo prévio, né? Um alinhamento prévio, para dizer, olha, a gente vai à frente do Congresso, por exemplo, e esse também foi um marco na minha vida ter ido para o Impev, porque o deputado, na época, estadual, Arnaldo Jardim, ele foi eleito deputado federal. E ele foi eleito com uma das promessas era fazer a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quando ele chega em Brasília, ele me chama e fala, Edu, eu queria que você viesse como Impev, mostrar que tem um caminho, que o campo, que é visto ainda preconceituosamente por muita gente como atrasado, tem um programa de embalagem muito melhor do que qualquer programa dentro da cidade. E eu comecei a ir para Brasília,
representando a associação. E quando a gente contava essa história, vários parlamentares diziam: Edu, você sabe que a maioria do Congresso é de médico, advogado, empresário, não tem muito produtor. E a verdade, ninguém ali tem obrigação de saber tudo, porque ninguém sabe tudo. Sim. A pessoa está ali, você tem que decidir política pública de saneamento, educação, saúde, agricultura. Caramba, a pessoa não tem obrigação de saber. Nós temos a obrigação de contar. Uma frase do Delfim Neto que eu amo, ele fala: nós somos cidadãos, eleitores e contribuintes. É obrigação nossa influenciar a política pública. Não é só uma coisa, eu acho legal, vou lá, ou achar que, Brasília, o povo está lá pegando uma parte do nosso salário como imposto, nem sempre volta tudo para aquilo que a gente, como deveria. Tá, mas o quanto que a gente está indo lá falar isso, fazer isso? Então, ali no Impev eu percebi que aquilo tinha um espaço super interessante, e aí um dos diretores do Impev, que era presidente da DAO à época, um dia me chamou e falou: Edu, eu queria que você viesse para trabalhar com a gente para essa agenda de governo e sustentabilidade, para pôr um projeto de pecuária no chão, que foi, à época era o Pecuária Verde, que depois foi incorporado no GTPS, que eu tive a oportunidade de presidir, hoje é Mesa Brasileira da Pecuária. Mas ali foi um modelo também de, poxa, a gente está brigando aqui para vender herbicida em pastagem, mas na verdade a gente tem que brigar com quem não quer nem que exista a pecuária. Então eu falei: olha, a briga primeiro poxa, mostrar que a pecuária é importante, mostrar que a pecuária pode ser mais produtiva. Para ela ser mais produtiva, uma das tecnologias é controle de plantas daninhas. E aí muda tudo. Porque eu falava: gente, nós estamos brigando por um mercado de, sei lá, à época, 40 milhões de dólares. Por que a gente não faz esse mercado ser de 500? Sim. Né? E aí a gente vai brigar por um mercado de 500. Eu prefiro ter metade de um mercado de 500 do que 100% de mercado de 40. Mas isso demanda uma maturidade institucional, inclusive, que muitas vezes leva tempo para você convencer as pessoas. E eu tinha uma tese, eu continuo tendo quando eu converso com meus amigos que ficaram na indústria, toda a indústria assim, não só a do agro, você passa mais ou menos 1/3 do teu tempo pedindo para trabalhar, você passa 1/3 trabalhando e 1/3 você conta para os outros o que você fez para poder ter a permissão de seguir trabalhando. Sim. Não tem certo ou errado, mas por isso que geralmente as indústrias têm uma estrutura muito grande. Quando você vai para uma associação que tem 3, 4 pessoas, não dá tempo. Quer dizer, você faz uma reunião mensal onde você põe um plano, você tem um plano estratégico do ano, e você fala: gente, nós queremos fazer isso daqui. Tem alguma dúvida, vocês me chamam, a gente almoça, janta, tal, mas eu não vou ficar mandando e-mail todo dia de preencher relatório, não dá tempo. Então, não tem certo ou errado, mas eu percebi que eu queria, para eu poder dedicar mais tempo para Brasília, para a política pública, para o mundo, porque hoje eu faço isso globalmente, não só Brasil, eu viajo 10, 15 países por ano, pelo menos. Eu preciso ter esse tempo de qualidade para dialogar, para conversar, para estar olho do olho. E é isso que eu, com o tempo, percebi, que eu falei: gente, é isso que eu gosto mais, é isso que me move, é isso que eu sou apaixonado em fazer. Legal. Então, assim, de voltar, sabe, você terminar o dia e falar: nossa senhora, foi difícil, mas que legal, que gostoso. Então, e de novo, tive a sorte, de ter chefes, quando eu saí da DAO, quando juntou a DAO do POM, e eu queria ficar no agro, não deu certo, e aí um amigo da Cargill me chamou para ir para presidir a associação do cacau. Eu fui conversar com o meu chefe à época e ele falou: Edu, cabeça, coração, estômago. Um bom líder tem que ter essas 3 coisas. Ele falou assim: você tem mais coração que estômago. Ele falou: cabeça você tem, você é um cara inteligente, gente legal. Eu falei: não, mas eu tenho estômago, eu tolero bem mais do que a maioria das pessoas, eu vejo, Ele falou assim: então, mas você tolera porque teu coração é bom. Não é porque eu tenho estômago, porque ele falou: você sofre. Eu falei: caramba, mas alguém não sofre? Sim. E ele brincou e falou: todo mundo sofre. Mas entenda o que te faz sofrer mais, o que te faz sofrer menos, e trabalha isso melhor. E aquilo foi uma lição incrível. E aí eu falei: não, volta para o agro, fui para o cacau. E o meu trabalho era esse, era ajudar a criar um plano de expansão,
conversar com o governo, conversar com o produtor, conversar com toda a cadeia, e no fim é isso que eu, de alguma maneira ou de outra, eu faço até hoje. Legal, muito bom. E me fala um pouquinho agora, vamos entrar mais no tema, tá? Sobre clima, carbono e tudo mais. Bastos, como é que, assim, se você pudesse trazer um panorama, tá? Pensando em agro, Brasil, o que a gente vive hoje em relação a créditos de carbono, clima, sustentabilidade? Dá um overview para a gente entrar mais no tema agora e depois eu vou explorando mais em específico, cada ela e cada Claro, ponto. claro. Bom, a gente está num momento muito interessante para o país, porque a gente tem a COP30 ocorrendo no Brasil, né? Então isso é um marco super importante. E um marco, se a gente olhar o histórico, né, quando a gente joga Eco 92 ou Rio 92, lá em 1992, quando o mundo se junta no Rio de Janeiro para dizer, olha, tem um problema, o problema é real, a ciência está dizendo que tem um problema, a economia está dizendo que tem um problema, falta a política dizer que isso é um problema e a gente tornar, então, isso permanente. Lá em 92, no Rio de Janeiro, se você olhar os 10 principais estruturadores do que hoje é o mercado de carbono, essa discussão de carbono, metade eram brasileiros. Né? Então, alguns exalquianos. E é interessante porque, poxa, de lá para cá, a gente conseguiu colocar muito disso em regulação. Então, sempre um tema que eu comento muito com as pessoas, assim, olha, a gente pode se mover por interesse genuíno, a gente pode se mover por ciúme ou por compliance. E muitas vezes, né, quer dizer, muitas das pessoas que começam a fazer alguma coisa, elas começam que elas falam, não, pô, eu acredito nisso. Né? Então, se eu vou usar cinto de segurança, mesmo quando não era lei, porque eu acho que é importante. Aí tem aquele que olha e fala, pô, eu não vou usar, sou rebelde. Você tá lá, tá todo mundo usando, você fala, não, peraí, né, tá chato, deixa eu colocar meu cinto. E aí um momento vem o compliance, né, vem a regulação dizendo assim, olha, eu não tô nem aí se você acredita ou não, tem uma lei, se você não usar, você vai ser multado. É isso que está acontecendo no Brasil. Então, assim, a gente viveu um momento ali que a crença só bastava, então, olha, quem achou legal, vamos fazer programa de pecuária, vamos fazer programa de plantio direto. Ninguém obrigou as pessoas a fazer plantio direto em 1972, né? Mas algumas pessoas acreditavam que aquilo era o melhor modelo para a gente ter uma agricultura mais sustentável, hoje regenerativa. Caramba, em 72. Hoje ainda em muitos países isso não é uma lei, não é uma obrigação. Mas se você pegar o Brasil, que em dezembro de 23 começou a avançar numa lei que foi aprovada em dezembro de 24, 15 de dezembro de 24, quando a gente aprova uma lei de carbono, o que a lei está dizendo lá? Emitiu mais que 10 mil toneladas por ano, você vai ter que declarar. Emitiu mais que 25 mil, você tem que declarar e compensar. Então, para quem ainda não acredita que isso daqui é legal, que é importante, que é uma oportunidade financeira, gente, agora é lei. Vai ter que fazer. Então, uma cooperativa, uma indústria, a agricultura primária está fora dessa discussão ainda como obrigação. Perfeito. Mas a agroindústria está. Então, uma empresa de refrigerante que emite 5 milhões de toneladas, eu não vou ser indelicado de dizer qual, mas emite 5 milhões de toneladas, 4 é açúcar. Então, que legal, a empresa pode fazer caminhão elétrico, pode colocar painel solar, isso é super interessante. Mas se 4 dos 5 vêm do açúcar, ela vai ter que sentar com uma empresa produtora de açúcar, que vai ter que conversar com um produtor de cana para dizer como é que eu zero essa emissão. E isso vai mudar tudo. Vai mudar o jogo, porque na hora que ela sentar com essa cooperativa ou com uma indústria, e essa indústria vai sentar com o seu produtor, ela vai dizer, olha, seguinte, 1/3 das emissões, seu número real, mais ou menos 1/3 da emissão vem de fertilizante nitrogenado, 1/3 vem de diesel, 1/3 vem de todo o resto, o maior dentro desse resto é defensivo. Então, você imagina uma indústria de refrigerante cobrando para usar bioinsumo. Gente, isso aqui vai mudar todo o jogo. A pressão, né? E até pressão no lado positivo disso, né, Bastos? De realmente preocupação, né? Falar, olha, a gente precisa disso agora, não é
Então, must to have, nice to have, né? É isso, é isso. É mais ou menos isso, né? É isso, é exatamente isso. E a gente está nesse momento onde eu tenho trabalhado bastante com a parte de finanças no agro, né? Eu sou, como a BAG, eu sou membro do Comitê do Plano Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas. E ali no plano, agora hoje chama Caminhos Verdes, como branding, né, para ficar mais bonitinho do que PNCPD, que era uma sigla meio difícil de lembrar Mas eu lembro quando a gente começou essa conversa, falou assim, olha, qual que é a principal beleza dessa agenda ambiental? É captar dinheiro mais barato. Ah, mas eu não acredito. Tudo bem, se você acredita, melhor ainda, porque sim, tem vários outros ganhos, inclusive a permanência nossa no planeta Terra, que me parece bastante óbvio para, né? É plausível, só por isso você já querer essa já deveria valer. Mas infelizmente, por uma questão até ideológica, muitas vezes, a gente coloca meio ambiente como uma agenda de esquerda, a agricultura é uma agenda da direita, e aí a agenda agroambiental não pode dialogar. O Brasil só vai ser gigante como merece no dia que a gente entender que a agenda agroambiental tem que andar junto. O agro entender que o Brasil é uma potência ambiental, a gente tem a terceira maior floresta do mundo, a floresta mais biodiversa do mundo, a gente tem um potencial de gerar 30 bilhões de toneladas de carbono, a gente gerou 8 mil o ano passado, 30 bi, 8 mil. Alguma coisa aí. Mas a área ambiental também tem orgulho do Brasil ser uma potência agrícola. Né? A gente é o quarto maior produtor do mundo, o maior exportador, 164 bi o ano passado. Então, assim, tem uma beleza aqui de casar essas agendas. Não é um assunto simples, mas, poxa, uma das maneiras de casar essa agenda, agricultura regenerativa, bioinsumos, sistema plantio direto, recuperação de pastagens degradadas, recuperação de floresta. Gente, tudo isso é agricultura, é meio ambiente. É onde as agendas que você falou, elas convergem, né? Porque eu acho que aí é um diálogo com menos atrito, vamos chamar. Exatamente, muito menos truncado, com muito menos atrito. E uma das maneiras de incentivar isso é financiando. Então, se o produtor vai pegar um dinheiro a 20% tradicional no banco, se ele pode pegar 15% num plano safra ou 10% se ele fizer um plano safra mais sustentável ainda, caramba, não precisa ser apaixonado pela área ambiental para saber que 10 é melhor que 20. E esse foi o esforço nosso no programa de pastagem. E em setembro de 25 a gente conseguiu soltar um leilão onde o governo colocou recurso a 1% ao ano. 1% ao ano, então, de novo, não precisa ser especialista em finanças para saber que 1% ao ano é muito barato. Isso subsidiado de alguma forma por subsidiado fora com recurso de outros países. Exatamente, de outros países que entendem, olha, ok, recuperar pastagem degradada vai gerar comida, vai capturar carbono e, no caso do nosso aqui Brasil, ainda gera biocombustível. Perfeito. Opa, isso daqui vale a pena colocar um dinheiro mais barato. Então é um dinheiro que a gente conseguiu fazer um leilão. O leilão levantou 30 bilhões de reais. Caramba. Então não é mais uma conversa de bicho grilo, de que legal, vocês aí. Não, isso aqui, gente, é dinheiro que está vindo negócio, né? Em alto volume, né? Estou falando de 30 bilhões de reais, que deve chegar na mão do produtor, alguma taxa entre 10, 11, porque vai vir metade do governo, metade do privado, na hora que junta. Mas a beleza está aí também, né? Assim, de mostrar um pragmatismo agroclimático transformado em acesso a recurso mais barato e que, obviamente, isso depois impacta em mercado de carbono, em solos melhores, né? Solo com mais matéria orgânica captura mais água, menos perda, então tem uma beleza aqui de juntar isso. E quando você fala isso, né, Bastos, eu vejo que no atual cenário, né, o que a gente vive hoje, de uma escassez de crédito, ou crédito muito mais alto, com taxa Selic absurdamente também nas alturas, né, você ter soluções onde você consegue conectar e que o mundo inteiro vê que sustentabilidade, poxa, eu vou financiar isso, é uma alternativa para o produtor, para as indústrias, para as revendas, para todo mundo, né? Então, acho que mais ainda, ao longo dos anos, essa pauta ela vai vir, porque existe um incentivo, né? E a gente sabe que o agro aqui no Brasil vive do crédito, né? A gente precisa de quase R$1 trilhão para rodar uma safra
e o governo subsidia 400 e algumas coisas de bilhões, né? Então ainda fica um gap grande para startups, para bancos tradicionais e se você traz uma agenda dessa conectada com também um valor subsidiado, você traz o agro para perto, né? Acho que para a mesa de conversa. Não sei se essa é a relação que você faz também, mas eu acho que está tudo muito conectado, né? É exatamente essa. Então, assim, o agro safra 25, 26 deve movimentar 1.3 bi, mais ou menos 500 vem do governo como empréstimo, desses 500, 15 é subsídio. Então, isso é um ponto interessante também, porque muita gente tem a ideia, não, esses 500 do governo 100% é subsidiado, não é. Né? Então, uma boa parte é repasse de taxa Selic, daí a média está na faixa de 15, 16 mesmo, mas a beleza que é essa, né? Dizer, poxa, e se eu trouxer mais um recurso com uma taxa ainda menor, com uma contrapartida que é fazer boas práticas. Perfeito. Poxa, e as boas práticas, esse é um ponto também interessante, sem entrar muito forte aqui no agronomês, mas olha que interessante, quando a gente conversa com os produtores, eu tenho essa alegria, né, de poder, pelo menos uma semana por mês, nos últimos 30 anos praticamente, no mínimo uma semana, tá no campo, na ponta, né, dando treinamento ou para cooperativa, o que for, a gente está junto, né, nas aulas, né, na Cumbre. Então, assim, poxa, é uma delícia quando você está conversando com o produtor e fala assim, tá bom, alguém aqui fez mix de cobertura na última safra? Estava lá em Campo Mourão, né, conversando, sabe que eu tenho um grande amigo lá, a gente tem um grande amigo, Fred. Ele falou, Du, nas áreas que eu fiz mix, eu produzi 4 sacos a mais. Agora, qual é a lógica? Porque o mix, o que ele faz ali? Porque a biodiversidade para cima, ela replica para baixo. E aí você tem mais vida no solo, que converte mais matéria orgânica, o solo fica mais poroso, portanto, mais aerado, portanto, quando chove, infiltra melhor, infiltra e retém mais, então tolera mais seca. Quando o milho está pendoando lá na safrinha, você tem mais matéria orgânica, é a diferença do milho conseguir converter aquilo em grão ou não. Caramba, não é só uma agenda de captar recurso mais barato, é de produzir mais, de produzir melhor, de resiliência climática. A gente não falava muito disso, nem nas COPs. As COPs até 2020, 2022 ali, nas COPs, teve a pandemia, né? Mas a COP que era para ser no Chile foi em Madrid, a COP logo depois em Glasgow. A gente ainda falava em mitigação. O que é mitigação? É não deixar o dano ocorrer. A COP deste ano aqui vai ser a COP da adaptação. Da COP 26, essa é a 30ª, né? Daí o nome COP 30, COP, Conferência das Partes. Então é a Conferência das Partes, onde os países se reúnem para tomar decisões ligadas. Originalmente, quase 200 países, 197 na última, 196 nessa, que os Estados Unidos saiu, né? O Trump, quando se candidatou, ele falou que ia sair, saiu, cumpriu o que ia sair, mas são 196 países, quer dizer, a maior emissão dos 60 bilhões de toneladas que o mundo emite, 54 estão no acordo, só 6 toneladas não estão, 6 bilhões de toneladas, que é mais ou menos a emissão dos Estados Unidos. É a segunda maior do mundo, então é importante, é preocupante não ter os Estados Unidos, mas olha que legal, Estados Unidos é tão grande e emite tanto que mais ou menos metade dos estados dos Estados Unidos, que são democratas, que continuam com a agenda, emitem alguma coisa em torno de 3 bilhões de toneladas. O Brasil emite 2,4. Total, né? Então, assim, os estados democratas dos Estados Unidos, o PIB da Califórnia é maior que o do Brasil, né, gente? A Califórnia continua comprando biocombustível sustentável. Continua sendo o maior mercado do mundo de biocombustível sustentável. Então a gente achar assim, não, agora vamos parar de produzir etanol de milho porque não tem para quem vender, tem muito mais demanda do que oferta e não é por acaso que tem hoje 20 projetos em andamento e mais 20 em construção. O João do Moncel, ele está na Cumbre, né? Sim. Construindo lá no Mato Grosso, né? É interessantíssimo isso. Eu até quero pegar uma conexão do que você está comentando sobre crédito e tudo mais e pegar um pouco da tua visão mesmo, tá, Edu?
como é que você vê que essa agenda ela vai avançar mais rápido? Você já falou, né, que obviamente pelo subsídio e tudo mais as coisas vão caminhando naturalmente, quer queira ou não, pelo negócio a coisa vai acontecer. Mas a gente também vê no mercado algumas iniciativas de crédito de carbono que não evoluíram, que falam que o mercado não está tão maduro para isso, que não tem uma regulamentação não só nacional, mas nível mundo para você metrificar e tal. Onde é que você vê grandes desafios para isso evoluir de uma maneira mais rápida, assim? E o que seriam soluções para isso? Ótima pergunta, Guida. Sem sombra de dúvida, um dos maiores desafios é tropicalização. Certo. A gente só vai entrar nesse jogo se a gente puder adaptar as regras do jogo para a nossa realidade brasileira. Então, se a gente hoje falar, eu quero fazer um projeto de carbono, legal. Você tem que fazer tua linha de base, ou seja, como é que é o T0, o momento zero, e aí você coloca boas práticas agrícolas que vão reduzir a emissão ou aumentar a captura. Perfeito. Basicamente é isso. Então, eu tenho um solo degradado, eu pego esse solo degradado e vou fazer plantio direto, o sistema plantio direto com milho, soja, braquiária, com mix de cobertura. Ótimo. Isso daqui, por si só, não gera crédito, gera carbono, capturado ou deixado de emitir. Eu quero transformar isso em crédito, eu tenho que pôr um projeto. Então eu desenvolvo um projeto, contrato uma consultoria que vai me ajudar a montar esse projeto, e aí eu vou fazer um MRV, medição, reporte e verificação, e aí eu converto isso. Então, tá lá o pasto, eu chego lá, faço do que, planto. A hora que eu faço essa medição, eu tenho que cavar uma trincheira de 30 centímetros pela regra internacional. Por quê? Porque no hemisfério norte, nos primeiros 30 centímetros, você tem praticamente 100% da matéria orgânica. Por que não tem matéria orgânica para baixo? Porque neva. Porque é muito frio. É tão frio que 30 centímetros para baixo praticamente não tem vida. Sim. Não tem vida, não tem matéria orgânica. E no Brasil? No Brasil, nos primeiros 30 centímetros, eu sou presidente do conselho do Secarbon, que é o centro de carbono da USP, fica lá dentro da Exalc. A gente tem hoje muito dado publicado. Nos primeiros 30 centímetros, a gente vai ter mais ou menos metade do carbono. A outra metade está até 1 metro. Só que a regra internacional fala que eu tenho que cavar 30. Gente, eu já entro no jogo perdendo. Sim. A gente está indo jogar uma pelada e a gente chega no campo, é uma Copa do Mundo. Só que você está lá com a Havaiana, chinelão, né? Você fala, ué, gente, peraí. Tem que equipamento certo. A turma que eu tô com a chuteira profissional aqui, a gente de chinelo. Opa, tem um problema. Então, a gente precisa tropicalizar para que o mundo entenda, Brasil, vocês estão inventando moda. Não é invenção de moda. É diferente. Aqui não neva. Não é maldade, não é uma coisa boa, ruim, intrínseca. É uma realidade do hemisfério, de boa parte do hemisfério sul. Então, não é um problema só brasileiro, de todos os vários países do hemisfério sul, mas o que a gente disse, tá bom, como é que eu mudo essa regra? Eu tenho que influenciar a ONU. Onde você influencia a ONU? Nas COPs e nas pré-COPs. A pré-COP sempre acontece no meio do ano, geralmente na cidade de Bonn, a gente chama de Substa. Tem vários eventos paralelos nisso. Londres em junho, Nova York London Climate Action Week, que geralmente é em junho, New York Climate Action Week, que é em setembro, onde a gente vai negociar, vai contar essa história. Muita gente para e fala assim, gente, não neva? Mas aí, como é que vocês fazem? Gente, como assim? A gente faz 2, 3 safras. A gente planta de novo e daí se tiver pivô a gente planta de novo. Planta de novo. E se tiver mercado no entorno, planta tudo junto. Né? Eu ponho uma linha lá de eucalipto, ponho boi, depois escolho, planto soja. Puxa, tem vários sistemas que são interessantes. O caminho do mercado de carbono, e aí é um outro ponto que você comentou, só reforço aqui porque é super relevante, regulação internacional. O Brasil tem regulação nacional, foi aprovada em dezembro de 24. A gente tem agora o SBCE, Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, é lei, mas ainda não tem o decreto que regulamenta. Como no mundo inteiro é assim, não é diferente no Brasil, particularmente no Brasil, nossa lei, você precisa do decreto para que a lei seja implementada. O decreto vai dizer quem vai fiscalizar, quem vai fazer, quem vai aprovar, quais as metodologias. Entendi. Por quê? Porque as metodologias, elas foram criadas no hemisfério norte.
E, de novo, não é um plano maligno contra a gente que está aqui na parte sul do mundo, né? Ou pelo menos boa parte do Brasil. Sim. Tem um pedacinho nosso que está na parte norte, né? A gente esquece. Mas boa parte do Brasil, obviamente, está do Equador para baixo. Como é que eu desenvolvo as nossas próprias metodologias? Por quê? porque na hora que eu falo de LPF, não existe LPF na Europa, na América do Norte, no Japão. E LPF, gente, como é que você vai plantar tudo junto ali? Né? Salada de cultura e tal. A gente tem. Como é que eu vou contar para alguém que eu faço um etanol, seja de milho, seja de cana, mas que na hora que eu faço o etanol de milho sobra DDG, eu uso no confinamento, e porque o milho tem pouca, mas tem gordura, né? Existe óleo de milho, né? Se eu pegar esse DDG com óleo para alimentação animal, eu reduzo a emissão de metano na pecuária bovina em metade. Só que a emissão da pecuária no Brasil está na ordem de 500 milhões de toneladas. É a segunda maior emissão do país depois do desmatamento. Se eu reduzir pela metade de 500, 250. 250 é mais do que a emissão da indústria brasileira inteira. Esse é o impacto de um subproduto da produção de etanol de milho. Gente... Você vê a conexão dessas empresas de etanol de milho conseguindo um crédito mais barato, vendendo essa história que é real de todo esse ciclo que você comentou? Uma empresa anunciou em setembro 25, recente, um investimento de 350 milhões para fazer injeção de CO2 no subsolo, lá no Mato Grosso. Caramba, por que você está investindo 350 milhões numa agenda? Outro dia eu brinquei com um dos fundadores de uma das empresas, que é um senhor que eu adoro, e eu falei assim, olha, o senhor sabe que tem mais dinheiro em carbono do que no milho, né? Sim. E a gente brincando, porque eu falei, não, mas precisa do milho. Eu falei, claro que precisa do milho. Mas o que vem através do milho... Mas olha só, me permita aqui dar o exemplo, porque eu adoro. Se eu plantar milho para fazer etanol, se eu fizer boas práticas agrícolas, eu tenho créditos de ALM, Agricultural Land Management. É um crédito de 25, 30 dólares. Eu pego esse etanol, vendo no mercado, eu gero CBIOS. Eu pego o resíduo aqui entre aspas, né, pelo amor, mas o DDG, uso para confinamento, VM41, metano entérico. É outro crédito de carbono. Eu pego o CO2 que sobra, mais ou menos o que entra, né, um terço vira etanol, um terço vira DDG, um terço vira CO2, gás carbônico. Eu pego esse gás carbônico e injeto no solo. Isso daqui chama BECS, Biogenic Carbon Capture Storage. É um carbono de 250, 300 dólares a tonelada. E aí é só fazer a conta, né? Quantas toneladas entra, um terço sobra. Não, Edu, mas espera aí, eu tenho uma área de pedra aqui na minha fazenda que eu vou restaurar. Isso é a ARR, Afforestation, Reforestation, Revegetation. A última venda ocorreu para a Microsoft faz algumas semanas, 40 dólares. Não, mas eu tenho um excedente de reserva na minha fazenda. Isso é RED+, Reduction of Emission, Deforestation, Degradation. Então, é a redução evitada de desmatamento e degradação. Esse crédito vale menos, vale 5, 10 dólares. Opa, mas peraí, e se eu pegar a palha do milho, recolher, colocar em altíssima pressão, alta temperatura, eu faço biochar. É outro tipo de carbono. E se eu usar remineralizador, é ERW, Enhanced Rock Weathering, é outro tipo de crédito de carbono. Gente, eu dei, provavelmente aqui, 7, 8 exemplos. Tem 172 oportunidades, tem 172 taxonomias de carbono hoje que podem ser utilizadas. Então, é um mercado gigantesco, em parte por desconhecimento, e né, uma razão da gente estar aqui conversando é essa, né, ajudar. Em parte por preconceito. Caramba, tem um potinho de ouro no fim do arco-íris. E a gente não está se permitindo nem sair de casa para ver o arco-íris, quiçá o potinho de ouro. Então, o convite que a gente sempre faz é esse, assim, de olhar todas essas oportunidades e entender que o que o mundo está pedindo para o Brasil nos ajudem a combater insegurança alimentar, insegurança climática e insegurança energética. Poxa, o Brasil pode ajudar nessas três coisas. E o que o mundo está pedindo mais ainda, está oferecendo dinheiro mais barato. Mas o que o mundo está pedindo para oferecer dinheiro mais barato? Eu quero projetos grandes.
E um dos grandes desafios que a gente vai ter nesses próximos anos é como é que eu capto dinheiro de uma base muito grande, canalizo isso para alguns operadores que conseguem captar para redistribuir para uma base gigantesca de produtores. Né? E a regionalização do Brasil, né? Porque eu falo que o Brasil ele tem vários Brasis dentro, né? O produtor do Rio Grande é muito diferente do Mato Grosso, de Lem, então a complexidade é um pouco maior, né? Eu tive a alegria de ir para Passo Fundo dar um treinamento para todas as cooperativas do estado do Rio Grande do Sul e foi muito bacana, assim, ouvindo, né, eles, a história da vida, né? Dizendo, olha, na década de 70 deu aqui um problema no trigo, uma doença no trigo, muita gente quebrou, tinha um incentivo do governo de ir para o norte, né? Eu acho muito legal, né? Porque o norte, qualquer coisa, né? De Uberlândia para cima. Para eles Mas, assim como quem está no norte fala, né? De Uberlândia para baixo é sul, então também adoro. Que você é do sul. Fala, não, eu sou de São Paulo. Então, do sul. Falei, não, gente, ó. É norte e sul sul, é do Paraná para baixo, né? Mas eu adoro. A gente divide o Brasil, é tão grande que cabe tudo. E você olhar, né, as mesmas famílias, né, que estavam lá e que algumas subiram Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, algumas foram para o Mato Grossão. Caramba, olha o tamanho desse Brasil, olha tudo que é esse Brasil. E óbvio, você não vai fazer um sistema florestal de cacau com açaí em Porto Alegre. Né? Você não vai plantar crambe, né, lá em Belém. Mas a beleza que é essa, assim, como é que a gente desenha isso, como é que a gente traz a melhor técnica, mas um olhar, e digo porque eu sou parte disso, eu brinco vítima, mas não é vítima, né? Porque ninguém aqui, todo mundo pode aprender a todo momento, né? Mas, caramba, o quanto que a agronomia em geral conversou com o mundo de finanças e conversou com o mundo ambiental. Não conversa, né? A gente é muito, assim, eu falo a gente, né? Como agrônomos é muito, o que aprendeu ali só faz isso, não expande, né, a visão, não tem visão de negócio, de mundo e repertório mesmo, né? Aquela vontade de entender de finanças, de entender um pouco do ambiental. É esse tipo de pergunta que eu estou te fazendo, né? Isso. As pessoas não fazem. Não fazem. Onde é que está a conexão do negócio disso aí? Isso. Onde é que está a oportunidade? Porque eu estou fazendo aqui porque eu sou curioso, mas alguém que está assistindo pode pensar assim, eu como profissional, como é que eu oportunizo dentro disso que naturalmente vai acontecer nos próximos anos, entendeu? Eu tenho um amigo, mentor, Taclinha, e o Tacla sempre fala isso, fala, Edu, ele é psicólogo, ele fala, Edu, problemas complexos demandam interconexão de saberes. Total. Problemas complexos demandam interconexão de saberes. E aí essa é a beleza aqui, porque o agro tradicionalmente é complexo. Sim. Né? Assim, é difícil achar alguém que fala assim, não, eu sou especialista, né? A gente brinca em medicina, né? Você fala, eu sou especialista em operar o ventrículo direito. Ok, mas primeiro você especializou em cardiologia. Para ser cardiologista, Você fez geral. Né? você fez geral. Você fez medicina. Então, mesmo a pessoa falar assim, não, eu sei de doença fúngica em batata. Legal. Mas se você não souber manejar nitrogênio, se você jogar nitrogênio demais, vai favorecer doença. Então, assim, você tem que saber, né, olhar o todo. Agora, o que o mundo está pedindo para nós do setor agro é assim, olha, ajuda aqui, aprende também meio ambiente, porque vai ter um impacto. Além do óbvio de agrometeorologia. Sim. Porque eu sempre comento com as pessoas, não, mas o agro, a gente sabe clima. Não, a gente não sabe clima, a gente sabe agrometeorologia. Vai chover, não vai chover, chega lá vai abril, março, abril, aquele desespero do produtor de café de, meu Deus, vai dar geada, não vai? Sim. Vai chover granizo ou não, né? Na verdade, essa época do ano você fica desesperado porque tá cheio de chumbinho e é aquele, meu Deus, se chover granizo eu perco tudo. Aí chega no meio do ano aquele desespero de dar um frio muito forte, dar uma geada, meu Deus, aí eu perco tudo. Claro que o produtor rural, ele sabe de agrometeorologia. Né? Qualquer um que vive no campo, uma das coisas que eu acho que é mais incríveis para quem está no campo é cheiro de chuva. Perfeito. Só quem está lá sabe o que significa isso. Você está numa época seca, desgraçada, aquele negócio, você está rodando roça e você sente o cheiro de chuva. Você fala, caramba, vai vir a vida. Eu estava em Brasília essa semana, está voltando a chover agora só, demorou para chover. Eu vou para Brasília praticamente um dia por semana, no mínimo. Semana retrasada estava tudo seco. Deu uma chuvinha pequena.
Muda tudo. Tava verdinho. Caramba, em uma semana. Então, a gente aprender, né, os ciclos da natureza, entendedores entenderão, cara, isso traz uma beleza. Agora, onde é que isso daqui conversa com o mundo de clima? Se eu sair de 200, 250 partes por milhão de CO2, que era o que o mundo, do que a gente conseguiu medir, de 800 mil anos atrás, até a década de 1860, 1850, quando começa a Revolução Industrial, a média de carbono na atmosfera nunca ultrapassou 300 partes por milhão. De 1880, 60 para cá, por causa da Revolução, isso já passou de 400 e é a única mudança dos últimos 800 mil anos foi a gente carvando carvão, depois petróleo, depois... Nem 200 anos, né? 170 anos. Então, assim, a gente conseguiu em menos de 200 anos dobrar praticamente a quantidade de carbono do que o planeta fez nos últimos 800 mil. A única diferença é que tem uma espécie nova chamada Homo sapiens sapiens. Que dominou tudo. Nem tão sapiens, muitas vezes. Que dominou e fez. Então, assim, a ciência está dizendo que é um problema. Agora, o que a gente faz com isso? E aí o mundo de finanças está dizendo, eu estou disposto a colocar recurso para fazer essa transformação. A gente está captando, a gente está juntando essas três pecinhas. Sim. E, de novo, digo de quem vou para Nova York todo ano, lá na Semana do Clima, contar. Eu vejo o setor financeiro dizendo assim, caramba, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Por quê? Porque a pessoa nasceu em Nova York, passou a vida inteira em Nova York, nasceu em Londres, está em Londres. Quem toma a decisão está lá dentro do escritório e não sabe o que está acontecendo. A pessoa, ela não é má. Ela não está errada em não saber. Sim. Errados estamos nós. De não saber contarmos. Não saber contar. Não saber nem contar. A história, essa que é a verdade. A gente portanto, não sabe contar. Muito legal. E você está fazendo seu papel, né, Bastos, de contar essa história, mas obviamente a gente precisa de mais pessoas fazendo isso, né? Sim. Falando sobre isso e dialogando sobre isso, né? E a gente tem realmente... O agro, ele fica muito dentro do quadradinho dele ali e falando com pares, né? Não falando para fora, falando para dentro. É isso. E é um desafio, né? Até quero fazer uma pausa aqui, pessoal. Você está gostando do episódio, do bate-papo aqui, está aprendendo sobre crédito de carbono? Por favor, se você está gostando, coloca aí 5 estrelas para nós no Spotify aqui no nosso episódio, no nosso podcast. Segue a gente no YouTube, né? Coloca lá para seguir a gente, para você ter acesso aos episódios assim que eles forem lançados. E se você está gostando muito, muito mesmo, compartilha com um profissional do agro ou alguém de fora que precisa entender um pouco mais disso. A gente está falando aqui majoritariamente, ou tem um foco, obviamente, no profissional do agro, mas até para pessoas que querem entender um pouco mais, eu acho que a conversa está simples, está fácil, está fluida. A pessoa pode aprender um pouquinho sobre agronegócio aqui também, viu? Independente se ela é ou não do setor, trabalha ou não no setor, certo, Bastos? Certeza. É isso. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de... você comentou até que você coordenou o Caminho Verde Brasil, né? Que era o antigo projeto da NCPD, que era um nome mais difícil de gravar. Eu quero que você conte um pouquinho de como que foi quando começou esse projeto, como que ele evoluiu agora, né? E o que você pode trazer já de tangível, né? Dentro disso que você encabeçou, ajudou a construir. E o que você vê para o futuro também? Tem muita coisa a ser feita ainda? Conta um pouco para a gente desse projeto em específico. Olha, o melhor sempre está por vir. Isso aí. Mas assim, se eu tivesse que fazer um recorte temporal, definitivamente, lá 10 anos atrás, em Paris, quando o Brasil toma a decisão, né, na COP de Paris, COP 20 ali, né? Hoje a gente está no COP 30, quando o Brasil toma essa decisão de, poxa, vamos colocar um plano super robusto aqui no chão. A gente já está na segunda fase desse plano, que era o plano ABC, né, Agricultura Baixo Carbono. E aí, poxa, como é que a gente coloca essas práticas no chão? Como é que eu incentivo através também de recurso mais barato? E ali dentro daquele plano ABC, tinha lá a recuperação de pastagens degradadas. Já estava lá contemplado no ABC. Mas dentro de várias outras frentes. Uns 2023, comecinho de 2023, na verdade no dia 25 de janeiro, que é feriado na cidade de São Paulo, o Carlos Agostin, que é hoje assessor do ministro Fávaro, o Tete, né, quem conhece o Tete sabe que é o Tete,
Semente Petrovina, enfim, né, uma pessoa que trabalha muito tempo nessa área, gaúcho, dessa região de Carazinho, que subiu, né, nessa época e tal, um dos milhares. O Tete me chamou e falou, Edu, tem um plano aqui e vamos bater um papo. Queria fazer uma checagem com você se para em pé ou não. E aí a ideia era justamente, poxa, o mundo consome mais ou menos 2,1 bilhões de toneladas de grãos, 8 bi de pessoas. Nós vamos para 10 bi de pessoas. Só que essas pessoas estão saindo do campo, estão indo para a cidade. A hora que um chinês do campo vai no supermercado em Xangai e ele vai lá comprar o porco para fritar em casa, ele olha na prateleira e fala assim, gente, que engraçado, o que é esse negocinho aqui, quadradinho, chocolate, o que será que é? Aí ele compra, gente, alguém já comeu chocolate? Parou de comer chocolate? Aí ele vai na alta gôndola e ele fala assim, nossa, que engraçado, tem um leite que os caras fermentam, que vira um negócio. Não existe queijo na China, né? Queijo é uma coisa nossa, né, ocidental. E é muito legal esses vieses, porque pra gente é tão óbvio queijo. Pô, não tinha queijo, então você vai lá e compra queijo. Gente, imagina a demanda que esse povo começa a falar assim, nossa, tem uma carne aqui que eu experimentei e não é melhor ou pior, né? Eu adoro, eu acho que qualquer um já comeu bacon aqui, né? Bacon é vida. Mas, caramba, o cara vai lá e fala assim, nossa, mas tem aqui uma fraldinha, deixa eu levar para casa, vou assar. E aí ele come e fala, gente, essa carne vermelha é bom, hein? Agora eu entendi porque que lá o pessoal do outro lado, né? Eu adoro do outro lado, o mundo é esférico, né? Mas a gente aí do outro lado do mundo come tanto. E aí começa uma demanda absurda por um monte de coisa. Tá bom, quem que vai produzir isso daqui? A demanda estimada é de 900 milhões de toneladas a mais. Então, 8 bi consomem 2,1, 10 bi vão consumir 3 bilhões de toneladas de grãos equivalente, né? Seja em carne, seja em grão direto. Tá bom, quem que vai produzir isso daqui? A conta de bar. Se a gente produzir 3 toneladas de soja por hectare e 7 de milho, 10 toneladas, só para facilitar a conta, 900 milhões de toneladas dividido por 10 são 90 milhões de hectares. 90 milhões de hectares é o estado do Mato Grosso. São Paulo tem 24. Caramba, onde que nós vamos derrubar 90 milhões de... Não, pelo amor de Deus, não pode derrubar. Sociedade não aceita mais derrubar. E a gente sabe, pelos limites planetários, não é só a sociedade que não aceita mais. Quer dizer, o planeta não aceita mais. Uau, e o que a gente vai fazer? Aumenta a produtividade. Tranquilo, todo mundo vai produzir 100 sacos de soja. Cadê esse povo produzindo 100 sacos de soja? Onde estão todo mundo produzindo 100 sacos de soja? Tem um limite de produtividade. É aflitivo, mas é real. Sou eu. Gostaria que todo ano a gente crescesse 10 sacos sem precisar investir muito. Não cresce. A gente está meio que estagnado no mundo inteiro, numa média de uns 60 sacos. 50, 60, no ano bom, pior, melhor. Claro que tem gente produzindo mais, parabéns. Mas não é a média. E a média não está crescendo. Opa, se eu não posso derrubar, se nem toda cultura tem espaço para produtividade, o caminho talvez seja recuperar áreas que já foram convertidas e que por algum motivo ficaram degradadas, seja por sobrepastejo, seja por não adubação, seja por um manejo ruim. Caramba, tem área? Opa, essa tem. A gente pegou a Embrapa e vários outros parceiros que vieram juntos, mas coordenados pela Embrapa, dentro lá do plano. Eu sou membro, né, sou um dos membros do Comitê Interministerial, representando a BAG, que, portanto, representa a sociedade civil. Né? Tem os ministros, tem lá o Edu. Quando a Embrapa trouxe o dado, falou, olha, tem mais ou menos 160 milhões de hectares de pastagem, então hoje esse é o dado oficial, eu sei que o número, né, o Brasil permite, tem 160, 180, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, 20 milhões é muita coisa, é um Paraná. É muita gente. Tem 160 milhões de hectares de pastagem, tem pelo menos 80 em algum estado de degradação, ou seja, você olha a pastagem, você vê solo, não era para ver, e aí desses 80, desculpa, que é metade de 160, a gente pegou metade, que são 40 milhões. Pô, Edu, por que vocês pegaram 40 milhões? Foi arbitrário. Eu queria contar uma história linda aqui para vocês. Mas por quê? Porque a gente disse, de 73, quando a Embrapa foi criada, até 2023, o Brasil cresceu 40 milhões de hectares.
Então, nos 50 anos iniciais da Embrapa, o Brasil cresceu 40 milhões de hectares e cresceu basicamente por causa disso, porque a gente conquistou o cerrado, calcário, plantio direto, essa coisa toda. Beleza, 40 milhões. Se eu pegar 30 milhões e virar lavoura, quanto que é 30 vezes 10? Lembra dos 10 lá? 300 milhões. 300 milhões é um terço do que o mundo precisa. A resposta que a gente deu para o planeta Terra o ano passado foi essa, foi, olha gente, nós queremos ajudar em um terço da demanda crescente. Se vocês acharem que a gente pode, manda dinheiro mais barato, eu devolvo a comida, eu devolvo biocombustível e se vocês quiserem, eu ainda ponho carbono junto. Eu rodei 15 países, a gente rodou mais de 15 na verdade. A gente começou no Japão, foi até o Canadá. Todos os países que a gente foi conversar, as pessoas olhavam pra gente assim, caramba, como é que a gente nunca pensou nisso? E eu sempre brinco com o Tete, que eu falo, Tete, nem a gente é tão inteligente, nem o povo é tão bocó, né? Mas assim, não foi, claro, só nós dois, tinha muito mais gente ali envolvida, tem muito mais gente envolvida. Só da Embrapa tem mais de 50 pessoas hoje nos apoiando. Mas a beleza que foi essa, foi mostrar que, olha, tem um caminho que não é derrubar, acabar com essa polaridade que não vai levar, e dizer, olha, a gente pode ajudar a recuperar essas áreas, isso vai demandar tecnologia, vai demandar muito mais coisa, recurso humano, financeiro, recurso humano, quer dizer, gente que entende, né? Então, e trazer um boom que vai fazer a diferença. Então, a gente levantou 30 bi esse ano, né? São 40 milhões de hectares, $1.500 por hectare, 60 bi em dólar. Mais ou menos 300 bi em real, 30 bi por ano, começando em 2025. Em 2025 a gente levantou 30 bi. Então, se você me perguntar, Edu, qual é o teu principal desafio? Falta 270. Perfeito. Então, é levantar mais 30 todo ano daqui até 2035. Está endereçado já esses 30? Como que vai ser gasto isso? Como que isso vai funcionar? Tá, quem tiver interesse, até vale a pena. O Tesouro Nacional foi o grande parceiro. No site do Tesouro Nacional ou no site do Ministério da Agricultura, tem um número dos valores dedicados para cada banco que entrou no leilão. E aí cada banco é soberano para escolher o seu bioma, o seu estado. Mas no site do Tesouro Nacional, o que é interessante? Tem a alocação por bioma. Todos os biomas brasileiros entraram no projeto. Desde o Pampa até a Caatinga. Obrigatoriamente 10% do recurso vai para a Caatinga, porque é um requisito e é geralmente um bioma mais esquecido. Enfim, né, super importante para o Brasil. Na verdade, dos biomas brasileiros, o único 100% brasileiro. Né? Todos os outros biomas têm em outros lugares do mundo. Caatinga só o Brasil tem. Então, todos os biomas estão contemplados, todas as culturas estão contempladas, tem uma nota de corte, não mais que 50% do dinheiro pode ir para cultura não alimentícia. A gente tinha esse esforço também assim, de tomar cuidado para não virar tudo floresta, em que pese é super importante, né? Assim, eu vou mostrar esse por uma questão de educação, mas todo mundo precisa de papel na vida, entre vários outros produtos da indústria madeireira. Mas a gente falou, opa, se uma parte do que a gente quer também é soja para virar biodiesel, para virar porco, milho para virar frango, eu falei, não, calma, que a gente precisa mais coisa. Legal, muito bom. Vamos avançando aqui, eu tenho mais duas perguntas para você, para a gente fechar também, não estourar muito uma hora, que a gente sabe que o pessoal está aí num trajeto, está às vezes fazendo exercício e escutando um podcast para aprender. Olhando para os próximos 10 anos, Edu, se você pudesse apostar em 3 grandes saltos no agro brasileiro, que o agro brasileiro pode dar, pensando em carbono e sustentabilidade, quais seriam? Olha, pergunta... Sem ser muito óbvio, não é falar... biológico não, eu quero saber coisa, a gente já sabe, mas tô olha, brincando. Eu diria, eu vou até ser mais macro ainda, nenhuma dúvida que proteína animal é o espaço do Brasil. Outro dia eu estava num evento, acho que eu choquei a turma, que algumas pessoas vieram falar comigo, eu falei, o Brasil não é celeiro do mundo para carboidrato, a gente é celeiro do mundo para proteína. Não esperem do Brasil que a gente vai solucionar o problema de arroz do mundo, o problema de trigo do mundo. Não é uma maldade, é uma constatação.
Sim. A China, a Índia, os dois maiores produtores e consumidores do mundo, jamais abrirão mão de produzir arroz e trigo. Porque muito base da alimentação humana. 60% do que os seres humanos consomem no planeta Terra é carboidrato 3. Arroz, trigo e milho. Então, onde o Brasil tem um espaço enorme muito aqui. arriscado, né? Você abrir mão disso do teu país, né? Em si. Não abrem. Eu fui para a China 2 vezes esse ano. É uma questão de estado. E foi da metade da China para cima a gente vai plantar trigo, da metade da China para baixo milho e todo lugar que der arroz. Então, assim, jamais eles vão abrir mão disso. Agora, se eles não vão abrir mão de usar a área para plantar trigo, vai plantar soja onde? Não vai plantar, gente. Então, assim, por mais que a fala seja vamos aumentar soja, eles disseram lá, né, a gente vai reduzir o aumento da importação. Isso eu adoro, né? Então, assim, em vez de importar mais 20 milhões no futuro de toneladas de soja, a gente vai importar só 15. Gente, não é só 15. Só 15, tem 3 países no mundo que conseguem produzir excedente para exportar 15, fora o que exporta hoje. Então, tem uma beleza aqui de proteína animal. Então, e obviamente, para produzir proteína animal precisa de proteína vegetal. Então, esse é um espaço que o Brasil tem, que é nosso e que a gente precisa cavar cada vez mais em outros países do mundo, né? China é um mercado super importante, é de longe o mais importante para nós, mas se a gente olhar Sudoeste Asiático e tudo mais, então eu olharia com muito carinho. A agenda de biocombustíveis, e dentro de biocombustíveis, se eu tivesse que fazer uma aposta, SAF e Biobunker. Para quem não está acostumado, eu falo SAF é uma maldade, porque SAF originalmente era sistemas agroflorestais. Aí agora é Sustainable Aviation Fuel, combustível sustentável de aviação, e agora tem até Sociedade Anônima de Futebol. Eu falei, quebraram a gente, né? Fica confuso pra galera, a gente explica, né? O SAF nosso é combustível de aviação. Legal. Por quê? E o outro, que é o Biobunker, é combustível marítimo. Por que isso aqui é importante? Vamos lembrar de novo da COP. O que é a COP? São os países que se juntam e falam assim, olha, a gente tem um problema, a gente tem que segurar a temperatura em 2 graus, preferencialmente em 1,5 graus. Então, a temperatura média do planeta Terra é de 15 graus. 15 graus. 1,5 graus é 10%. 10% para a gente é febre, imagina para o planeta. Então, tentar segurar. Ok, os países vão lá, assinam um protocolo, o que a gente está vivendo hoje é um protocolo de Paris, porque foi assinado em Paris 10 anos atrás. Este protocolo, ele dá obrigações para todos os 196 países, inclusive o Brasil. A gente tem que zerar a nossa emissão em 2050. Não é uma escolha, é mandatório. Então, para a gente zerar em 2050, como é que a gente zera sem ter gente passando fome? Porque é muito bonito falar de agenda ambiental se a gente... E deve falar assim, tudo bem, tem 1 bilhão de pessoas passando fome, larga aí. Não tá tudo bem. Moralmente falando, isso é inaceitável ter gente passando fome no mundo. O Brasil produz mais do que precisa, está exportando água. Graças a Deus. Por causa disso, tem 1 bilhão de pessoas comendo, dependendo do que o Brasil produz. 800 está aqui dentro, tem 200 aqui dentro, tem mais 800 no resto do mundo. Caramba, esse é um papel muito nobre, importantíssimo que o Brasil tem. Então, agora, quando vem essa agenda, os países fazem essa divisão, o Brasil tem mais ou menos 2 e pouco por cento dessa emissão, o setor marítimo junto tem 3% de emissão. O setor aéreo conjunto tem uns 3% de emissão. A maioria dos países do mundo não tem 3% de emissão. Então, o setor aéreo somado é maior do que praticamente qualquer país da Europa. Uau! O que esse setor fez? Se juntou e falou, a gente vai virar como se fosse um país e nós vamos ter uma meta nossa. Então, a Agência Internacional de Aviação Civil, ICAO, em inglês, International Civil Association Organization, criou um programa, chama CORSIA, para zerar essas emissões. Mandatório para quem é signatário, né? Então, ele é voluntário, mas para quem assina. E aí, todas as empresas, Latam, Gol, United, Lufthansa, American, ela vai ter que comprar cada vez mais combustível de aviação. De onde que vai vir esse combustível de aviação, gente? E aí a beleza que o Brasil tem é essa. Por quê? Porque no resto do mundo, boa parte do hemisfério norte, onde estão os nossos concorrentes, para produzir combustível de aviação,
você vai ter que tomar uma decisão estratégica de, bom, se eu plantar canola, eu não planto trigo. E aí não tem pão. Agora, no Brasil, gente, tranquilo, eu planto soja, eu faço o óleo para fazer o negócio, eu planto milho, faço etanol, planto cana, faço etanol, sobra farelo, sobra DDG, eu ainda produzo comida. Olha a oportunidade que o mundo está dando para o Brasil. Então, definitivamente, essa também é uma agenda gigantesca. Se eu tivesse que escolher uma terceira, eu diria agenda de restauro. É uma agenda ainda que está engatinhando, restauro aí florestal mesmo. Claro que pinos e eucalipto, o Brasil é líder global em tecnologia, mas restauro ecológico, inclusive para uso comercial. Então, assim, hoje a gente já vê algumas empresas avançando em madeira engenheirada, e a maior emissão individual do mundo é construção civil, né? A construção é uma das maiores emissões individual. Construção, por que é maior individual? Porque usa duas coisas de emissão altíssima, ferro, aço, né, e cimento. Como é que eu tiro cimento e ferro da construção? Gente, é óbvio, me parece bastante óbvio, a gente não vai demolir os prédios e morar no meio do mato de novo. Mas, poxa, eu poderia começar a fazer prédio 100% de madeira? Poderia. Tecnicamente dá, chama madeira engenheirada. Caramba, sabe que a gente não poderia avançar por esse caminho? Eu planto, eu pego as piores áreas da fazenda, e eu estou sendo preconceituoso, obviamente, porque eu tenho um viés agronômico aqui, né? Se eu fosse engenheiro florestal, eu pegaria as melhores áreas. Mas é porque dá para produzir árvore. Nada pessoal, né? Pelo amor de Deus, né, gente? E claro, né, assim, tecnicamente falando, eu tenho um amigo que trabalha com teca. Teca, por exemplo, você tem que plantar na melhor área da fazenda, você não planta em área ruim. Mas eucalipto você pode plantar numa área ruim e ele produz. Melhor que você plante numa área boa. Mas, né, tem aqui agronomicamente falando também uma planta mais resistente. Poxa, eu consigo combinar um mosaico de culturas, um mosaico de criações, onde eu soluciono vários problemas. Se eu tivesse que deixar aqui, né, nesses 3 pontos, mas a mensagem, talvez, que junte esses 3 o agro bem feito é parte da solução. E a gente é solução não só para aquilo que é óbvio no agro, que é a solução alimentar. O agro também é solução para a agenda climática, para a agenda energética. Perfeito. E é isso que a gente tem que estressar para nós brasileiros e, por consequência, para o mundo. Muito bom. Muito legal. Última pergunta, Edu. Depois a gente vai para o mini bloco Pinga Fogo com Gestor Agro. Já te explico como é que funciona, tá? Qual que é o legado que você quer deixar para o agro brasileiro? Que você gostaria que as próximas gerações lembrassem, enfim, seja em carbono, sustentabilidade ou agronegócio de maneira geral? Olha lá, nossa, apertando-se e abraçar, né? Definitivamente que que as pessoas compreendam e abracem a agenda agroambiental. Que todo mundo perceba que se a gente estiver com esses 2 temas conjuntos trabalhando cada vez mais perto, a gente vai atingir o potencial do que o país merece. Esse é o meu legado. Eu tenho 2 meninas. Se eu tivesse, quando eu olho para elas, e pensa nisso, eu penso nisso, eu falo, poxa, é isso, né? Deixar um ambiente que você não precisa ficar preocupado se o mundo vai acabar, não vai acabar, se eu vou ter que comer grilo ou não. Gente, eu quero comer picanha, desculpa. Eu também. Então, assim, mas para eu continuar comendo picanha, como é que eu junto essa história toda? Eu não quero ser culpado que o mundo acabou. Eu quero ser parte da solução. E eu quero que as pessoas entendam que fazer bem feito é ser parte da solução. Que o produtor, quando estiver fazendo plantio direto, na hora que ele estiver semeando, ele fala, caramba, eu estou fazendo o que os nossos ancestrais fizeram lá no Nilo, lá no Tigre Eufrates, de alimentar o mundo, mas além daquilo que a gente faz há 10 mil anos pelo menos, caramba, eu também estou descarbonizando o planeta. E que ele tenha esse orgulho de dizer assim, caramba, eu sou um agente de transformação também ambiental, não só alimentar, agronômica. Se tiver... Tá feita, né? Tá pago. Valeu a passagem, né? Valeu a passagem. Muito bom, Edu. Vamos lá, último bloco aqui, que basicamente, explicando esse bloco, mini bloco Pinga Fogo com o Gestor, é perguntas diretas, respostas sucintas, tá? Não precisa estender, obviamente não precisa ser uma palavra só, mas vamos de frases aqui, tá? Posso começar? Vambora. Vamos lá. Para você, o que define um negócio do agro pronto para gerar crédito de carbono?
gestão agroambiental bem feita. Ter isso tudo organizadinho. O produtor que ganha com carbono hoje é aquele que? Que entendeu que a oportunidade, a base nasce de boas práticas. Sem boas práticas não tem crédito. Para mim, a primeira opção de impacto na fazenda é... Fazenda no ecossistema agro, vai. Olha lá, hein? Que bom. Tentar fazer mais com menos o tempo todo. A maior barreira que vejo no agro para o carbono é? Preconceito. Preconceito. E agora uma que eu sempre faço aqui, porque somos uma escola de educação. O livro, o Mentor Experiência, que mais impactou a tua visão, foi? Olha, cara. Muita coisa, muita gente. Se eu tivesse que olhar de novo, né? Eu tenho o Tacla, que é essa referência minha, que eu falei que é um grande amigo, assim, mentor, que me ajuda muito. E tá, na verdade, conectado com... Eu tomei uma decisão já há algum tempo de ler menos livro, ler mais paper. Então eu pego nas viagens, eu falo, olha, numa viagem média minha, 1h30, 2 dentro do Brasil, o que eu consigo ler naquele período, ler, terminar, escrever. Então assim, eu brinco, o paper que eu carrego na mala junto comigo é do LISA, Living Soils of Americas, é um de Solos Vivos das Américas, qualquer um pode consultar, é do IICA, um projeto do IICA junto com o C-Carbon, lá na Exalc, e a gente fez um estudo sobre solos vivos das Américas, onde a gente listou boas práticas nas Américas e o quanto que elas podem impactar em carbono. Se a gente fizer boas práticas em 1/3 das áreas degradadas nas Américas, a gente consegue trazer 1/4 do carbono que o mundo inteiro precisa. E eu recomendo que todo mundo que queira começar na área, começar a entender o que é, lê esse paper, tá lá publicado, Solos Vivos das Américas. E a gente apresentou o ano passado na COP29 em Baku. A gente continua apresentando porque ele continua tendo impacto. Até hoje é o maior estudo já feito de solos no mundo. E tem um impacto gigantesco assim. E ele combina, acho que com os gráficos ele consegue traduzir de uma maneira muito simples a densidade que é toda essa agenda agroambiental. Muito bom, Edu. Bom, quero finalizar aqui então o episódio agora te agradecendo pelo teu tempo aqui, pela conversa, pelos aprendizados. Definitivamente aprendi e conectei mais uns pontos que eu sempre falo que às vezes o que a gente aprende hoje não está fazendo tanto sentido agora, mas depois com a tua maturidade você vai entendendo, talvez tenha algo grandioso aí para você como pessoa, para mim, enfim, para as pessoas que assistem aqui. Eu acredito muito nisso, né? Que as coisas são interconectadas. Eu conectei mais um pontinho aqui de conhecimento com você, viu? Isso eu te garanto. Eu acredito que as pessoas que estão assistindo também, que vão assistir, também tiveram esses insights, tá? Te agradecer mesmo, Edu, de coração. Deixar também aberto, se você quiser falar como é que o pessoal te encontra, se é LinkedIn, se tem acesso, se quer compartilhar alguma rede social ou até projetos que sejam interessantes para quem quer saber mais, fica à vontade, a câmera aqui é sua. E, de novo, o podcast é seu. Obrigado, Felipe. Obrigado a Cumbre, né, pelo convite. É uma delícia estar aqui, podendo falar daquilo que a gente faz, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acredita. Quem quiser me acompanhar, LinkedIn, tranquilo, estou lá também. Várias das atividades estão registradas lá, de audiência pública, de participações, texto, publicação, que a gente... tem feito bastante, tanto acadêmica, mais robusta, mais curtinha, tem bastante informação. A recomendação que eu deixo para cada um de vocês é essa, né? Sigam com aprendizado, com esse desejo de aprender. Todo mundo tem o que aprender e eu vou refalar aqui, né? Falar mais uma vez algo que eu disse já ao longo dessa nossa prosa. Problemas complexos demandam interconexão de saberes. Se a gente estiver disposto a trocar mais informação, trocar mais saberes, a gente vai cada vez mais trazer
mais e melhores soluções para um mundo que sim está complicado, sim está complexo, mas que ele pode ser muito melhor se a gente estiver disposto a transformá-lo para melhor. Se a gente estiver disposto a transformar para pior, piora. E essa é a decisão que a gente tem que ter todo dia, acordar de manhã e falar, vou fazer para melhor, junto com gente boa e gente boa estar com gente boa que me move. Por isso, agradeço imensamente aí o carinho e a atenção de cada um de vocês. Valeu. É isso, pessoal. Quem quiser aprender mais com o Edu, de novo, não falei no meio do podcast, mas a gente tem o MBA Agro 360. O QR Code vai estar aqui na tela durante o episódio. Ele esteve no episódio, então é só se cadastrar lá, nossa equipe entra em contato com vocês. Se quiser ter aula com o Edu e mais um grupo seleto de professores que vivem prática, vivem de fato, ensinam de fato o que eles já experienciaram, experienciam. Fica aqui meu convite para você que é profissional do agro, tá? E obviamente não deixa de seguir a gente nas redes sociais, compartilha novamente esse episódio. Já compartilhou uma vez? Manda no grupo da empresa, manda para o gestor, manda para o liderado, para que esse conhecimento possa chegar a mais pessoas. Esse aqui é o maior propósito da gente fazer, trazer esses tipos de ensinamentos e conhecimentos, é que isso possa impactar a vida de vocês de alguma forma. É isso, obrigado, a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e tchau!